4, 6, 8, 10, 12, 14 livros. Isto até pode parecer que janeiro foi um mês bom, e efetivamente foi um mês bom para as leituras, o que significa que em certos aspectos não foi assim tão bom. Porque a quantidade de livros que eu leio muitas vezes reflete o que não. Já considerar que eu vou assassinar este nome, portanto, there's that. 1 hora, para aí, mais coisa, menos coisa, antes da passagem de ano, porque estávamos confinados em casa, não é? Eu comecei o The Last Wish, que, segundo as pesquisas que eu tinha feito, tudo indicava que seria o primeiro livro da coleção do The Witcher, embora não pertença aos 5 principais. Vamos ver se eles cabem todos aqui. E depois eu pensei, comecei logo por estragar todos os meus objetivos de 2021. Eu tinha dito que ia definir 2 ou 3 livros por mês e depois até ao final do mês ia ler Little Black Classics, salvo se fosse ler coleções. E eu comecei logo com o The Witcher, que é uma coleção, e são 8 livros, e eu pensei, quando acabei o primeiro, eu posso só pegar num Little Black Classic e sempre avanço nos Little Black Classics, uma vez que é uma coisa que eu quero fazer. Foi uma excelente decisão, porque peguei no de Dhammapada, que eu adorei, tem a ver com princípios budistas, tanto quanto eu consegui entender, pelo menos pareceu-me, pelo menos à referência. Portanto, embora eu não esteja a cumprir exatamente o que eu defini, este sistema é capaz de ser bom. Vamos a ver, não é? Continuando, eu peguei no The Blood of Elves, porque a ordem que eu tinha visto era The Last Wish, The Blood of Elves, Season of Storms, era uma grande confusão, mas eu peguei no The Blood of Elves e pensei, alguma coisa não está bem nesta história, isto saltou imenso tempo, não está a fazer sentido nenhum, e então depois peguei neste. E pensei, ok, neste está a fazer um bocadinho mais de sentido, e entretanto, eu não me lembro o nome da rapariga, e tenho imensa pena, porque ela manda uma lista na ordem certa, porque deveria ser lido, ela leu-os o ano passado, salvo erro, e eu quero muito agradecer a essa pessoa, cujo nome eu não me lembro, porque sendo um peixinho vermelho. E então depois eu peguei no Speaking of Shiva, não sei dizer, que, tendo em conta estes livros, se repararem, têm um desenho cá em cima. Quando os livros dos Little Black Classics têm um desenho em cima, é porque não há um escritor específico, e pelo desenho eu diria que tem a ver com hindus, maybe, mas deste eu já não senti a mesma conexão que senti com o outro, porque houve aqui coisas que para mim não deu. Parece que... Portanto, entretanto, voltei ao The Witcher e li o Sword of Destiny, que é The Last Wish, Season of Storms e The Sword of Destiny. São os 3 livros fora da coleção principal, e eu acho que os li na ordem certa. É o que eu tenho a dizer. Eu acho que os li na ordem certa. Obrigada, rapariga, cujo nome eu não me lembro porque tenho péssima memória. Depois eu peguei no outro Little Black Classic. Desta vez eu estou a ir do número maior para o número mais pequeno, conforme os que tenho cá em casa, porque alguns não estão cá em casa. E então peguei no O Cruel Alexis, de Virgil, e para mim não deu. Depois isto bate na altura que isto já estava... E então eu queria um livro assim, leve. Queria assim um livro no chill, para descontrair só. E peguei no Miga Esquece Lá Isso, da Clara Não, que eu sigo a Clara Não e estou habituada aos posts dela. É basicamente ter muitos posts da Clara Não num livro, eu adorei. Gostei especialmente da carta da Clara no início do livro e do tipo de folha e do tipo de capa que foi utilizada, porque... oh well! Como não podia deixar de ser, peguei no outro Little Black Classic, desta vez no Cassian from the Beautiful Lands, de Ivan Turgenev. Terão notícias deste livro, é tudo o que eu posso dizer. Assim depois voltei ao The Witcher com o The Blood of Elves, que é o primeiro então da coleção principal, que são 5.
Eu sinto-me sempre estranha a dizer que é a coleção principal, porque são todos sobre o Geralt e não é como se fosse um spin-off do estilo. O personagem principal é o Geralt e depois os outros são sobre outra personagem qualquer, mas whatever! Depois disso, peguei no Come Close, do Sapo, não sei dizer o nome, S-A-P-P-H-O. Embora eu não seja a maior fã de poesia do mundo e para mim seja sempre estranho ler poesia porque sinto-me sempre um bocado mais burra do que o habitual, eu não desgostei a 100% deste. Será que a poesia está a crescer em mim? Depois, e porque por esta altura eu já me estava a sentir um bocadinho mal com todos os meus objetivos de 2021, porque uma pessoa põe as guias baixas para as conseguir cumprir e este ano decidiu 24 livros. Claro que 24 livros é um bocado demasiado para mim, porque eu stress se não me tiverem lidos. Então peguei numa leitura que eu sabia que ia ser rápida, fácil, fofa e tal, e também estava a precisar. A Princesa Perdida, da Connie Glynn, das Crónicas Rosewood, é o 3º volume. Ainda não sei bem se vou fazer a opinião sobre este livro. Maybe, maybe not. We'll see. Eu fiz o primeiro e do segundo e quando é assim sinto-me um bocado mal não fazer da continuação, mas I don't know. Digo, o que é que acham? Eu sinto que tenho que reajustar isto cada vez que ponho um livro, portanto, se calhar para o mês que vem não tentamos isto. Ou pode ser que eu leia menos. Depois deste, o Little Black Classic calhou foi o The Fall of Icarus, de Ovid, e eu recomendo, em particular, às pessoas que gostam, é assim, de Fall of Icarus, a gente sabe logo sobre o que é, mas é sobre mais histórias além da do Icarus, portanto, eu recomendo a qualquer pessoa que goste de mitologia e assim, e esteja mais ou menos a par destes mitos, destas... Eu gostei muito. Eu gostei muito. A escrita podia ter sido mais fluida, na minha opinião, mas tirando isso, foi muito, muito bom. É sempre bom voltar a estes mundos. Continuando com o The Witcher, The Time of Contempt, este livro deixa-me muito frustrada em algumas alturas e revoltada numa altura em particular. No entanto, e é o tipo de coisa que às vezes me chateia, é quando faz todo o sentido e eu não estava à espera. Não é eu não estava à espera, é quando faz todo o sentido que a história progrida desta maneira e eu fico irritada por isso acontecer. Por fim, e muito próximo do final do mês de janeiro, eu li Miss Brill, de Catherine Mansfield. Eu quero só... Este é o livro 72 da coleção e eu ainda devo ter uns 30 por ler e eu tenho 80, o que significa que eu já li à volta de 50 livros destes. E ao fim de 50 livros eu descobri que há... Não é um resumo, mas é alguma coisa que nos ajuda a entrar no livro. Neste caso era Vanity and Creeping Loneliness. E... na primeira história eu sentia Vanity, na segunda sentia Loneliness, na terceira senti raiva. No entanto, eu adorei este livro, gostei mesmo muito. Vamos tentar que nada caia daqui. Enquanto eu vos digo o que é que vou ler para fevereiro. Só tenho 2 livros na minha lista de fevereiro. O Baptism of Fire, que comecei no penúltimo dia do mês de janeiro. E o Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Portanto, a ideia neste momento é ler Baptism of Fire, um Little Black Classic, Camilo Castelo Branco, um Little Black Classic e continuar com o The Witcher, porque ainda me faltam 3 livros do The Witcher. Eu gostava de terminar o capítulo de The Witcher até março, inclusive, para poder passar para outros objetivos que eu tinha definidos para 2021. Por isso é que também já estou a incluir aqui Camilo Castelo Branco, que é porque, pronto, se uma pessoa ficar muito entusiasmada com este e passar logo para o livro 4, depois vai ter que ler este antes do 5, pelo menos até ao fim do mês, não é, Ana Sofia? Vamos tentar... Toodles!